Nosso programa está de volta. Agora recebendo aqui no nosso estúdio o Denis Alexandre Sá, que é profissional de escola de inglês e fala com a gente justamente sobre a importância da segunda língua. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Prazer te receber aqui, viu? O prazer foi meu, né? Agradeço aí pela oportunidade, né? É um privilégio estar aqui com você, né? Falando sobre um assunto tão importante, Denis, a gente vive um momento no país de pelo menos 13 milhões de desempregados. A gente já viu algumas estatísticas chegarem a 14 milhões tentando contabilizar todo mundo. E a questão é, essa segunda língua, falando especificamente do inglês, na tua opinião, ela de fato pode mudar até a realidade profissional de uma pessoa? Ah, eu não tenho dúvida alguma, né? Acho que isso aí, o inglês é fundamental, né? Então, melhores salários, melhores oportunidades. Quem fala um outro idioma, principalmente o inglês, tem uma autoestima diferente, tem melhores oportunidades e aí o mundo se abre, né? Então essa é a principal, né? É lógico, né, Denis, que a gente incentiva a pessoa a aprender também o espanhol, a aprender outras línguas. Tem gente que gosta de aprender línguas diferentes. Ah, eu quero um italiano e eu acho lindo, eu incentivo mesmo. Mas eu queria a sua opinião. O que é mais, se a gente pensar em importância profissional e para a vida, o inglês seria a primeira língua a se aprender, né? Ah, indiscutível, né? Porque mesmo assim, a gente tem um exemplo, né? Eu vou para um país, eu sou brasileiro, estou indo para Portugal que fala português. O idioma que se fala lá mundial é o inglês, né? Então, você se vira em qualquer lugar, em qualquer lugar, né? Não tem como, né? Seja profissionalmente, seja culturalmente, seja, sabe, no relacionamento. Hoje a gente vê as redes sociais, as pessoas se relacionam, o idioma principal, eu acho que mais de 80% da internet é em inglês, né? Então, abre portas, né? Isso aí é E é interessante isso que você está falando, porque muitas vezes a pessoa pode ser contratada e, a princípio, não ter problema nenhum que ela não saiba falar inglês, mas daqui a pouco ela vai ter uma reunião de negócios, sei lá, fazer uma interação com uma multinacional, ou mesmo a empresa dela está se transformando, se reinventando. É uma saia justa não saber falar inglês, né? Ah, é uma saia justa, né? Porque o que acontece? Porque a primeira coisa que afeta é a autoestima da pessoa. Sem dúvida. É a pessoa se sentir mal, né? E ela começa a achar que o inglês não é para ela, que ela não vai conseguir falar inglês, que não importa qual escola. E às vezes ela teve uma ou outra tentativa, já desiste e acha que todas são iguais, né? Só, eu não sirvo para falar inglês. E olha, né? E olha quem fala inglês, sabe, um nível acima, como se fosse superior. E não é, né, senhor? Basta as pessoas se dedicar, né, senhor? Eu tenho uma fala que me acompanha há alguns anos. Não importa onde, não importa como e não importa quando. Você vai ter que falar um segundo idioma, principalmente o inglês. Sem dúvida, em algum momento então você tem vai que ir precisar. atrás, só não Hoje importa isso já a escola, inevitável. né? Hoje a pessoa aprende sozinha, ela vai no YouTube, qualquer outro lugar hoje, aí assim, ó, tem cursos gratuitos, né? É verdade. Oportunidades, né? E para você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar, né? A internet está lotado, você pegar, mesmo que a pessoa tenha um produto que ele queira vender, é importante estar estudando. Se a pessoa tiver um esforço, mas não tem como, né, senhora? Não vai cair do céu, Não vai cair do céu, ela tem que se dedicar, né? A gente tem algumas imagens da escola que a gente vai colocar enquanto a gente fala e eu queria entender quais as faixas etárias que vocês alcançam. Da nossa escola, sabe? Da Enjoy, o nosso público é de 11 a 18 anos. É exatamente esse público que é a ideia do mercado de trabalho, né? Então, assim, hoje... Para que nós estudamos? Eu gosto sempre de falar isso aqui. Você precisa ter um propósito, você precisa ter um foco. Qual que é o objetivo da educação? Por mais que eu tenha, sabe, ideias mirabolantes, olha, eu estudo para ser alguém na vida, eu estudo para ser melhor. Nós estudamos para trabalho. O objetivo é profissional. O foco da Enjoy é inglês profissionalizante. Então, mesmo que seja um jovem de 11 anos, ele sabe em algum momento que ele vai ter que trabalhar. É inevitável, né? Assim, a vida é para isso, né? Uma certeza que a gente tem é essa. É isso aí, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que ter uma profissão, né? E a gente trabalha outras coisas, né? E aí você me deixa curiosa para entender um pouquinho sobre o sistema da educação, porque a gente sabe que as crianças, os jovens, adolescentes, 11 anos não pode mais chamar de criança. Eles estão evoluindo demais, eles estão muito rápidos, eles estão muito dinâmicos. Aquela história do professor pegar um giz e colocar tudo na lousa para o aluno copiar, não cola mais com essas novas gerações. Como é que vocês fizeram para se adaptar a esses jovens? Tiveram que implementar algumas alterações? Ah, não tenha dúvida, né? O jovem é muito acelerado hoje, né? Então você vê que a internet, o celular é um computador de mão. Verdade. Então a todos os momentos eles são acelerados. Então a gente tem uma fala na metodologia da Enjoy, que é a aprendizagem acelerada, que diz assim: se não for divertido, eu não estou interessado. Então a gente ensina através de jogos, música, teatro,
O objetivo é que o aluno aprenda sem perceber. Porque muitos traumas, veio assim, não estou criticando nenhum modelo educacional, mas a gente adquiriu trauma, principalmente do inglês, pelo bendito verbo to be, na escola, principalmente quem estudou em escola pública, né? Todos os anos o mesmo verbo to be, assim, né? então, porque uma criança, assim, ela quer brincar, né? Ela quer se divertir. O jovem também quer brincar. E eu sei muito bem isso aqui, eu tenho 4 filhos, né? Uau, qual a idade deles? Eu tenho um de 18, trabalha comigo já hoje, se preparando para ser coordenador pedagógico. Tem um de 10 anos, e é esse aí que é acelerado, que é tecnologia, que é essa nova geração. E eu tenho 2 pequenos, eu tenho um de 2 anos e depois de 3 homens e uma menina. Que delícia! A Estherzinha, então é bom demais, delícia. né? Deus é bom com a gente. E aí, aliás, eu até queria te perguntar sobre isso. Vocês na escola atuam a partir dos 11 anos, mas qual é a importância dos pais já estimularem? Uma coisa que eu acho interessante eu vejo os meus sobrinhos de 4 e 5 anos, acabaram de fazer 4 e 5 anos, e desde sempre, algumas palavrinhas eles têm facilidade para aprender, porque eles vão lá na internet, assistem, eles clicam lá no que eles querem. E daqui a pouco eles estão falando com uma... E o que me chama a atenção é a pronúncia deles é sem vício, é sensacional. Você tenta falar que nem eles, é outra pronúncia. Faz diferença, não faz esse estímulo em casa? Faz, não tem, né? Então, eu tenho 2 pequenos agora, né? Então, assim, o de 2 anos já foi pego pela Peppa, né? Assim, então, pelos desenhos, né, que tem, né? E se a pessoa criar até um método baseado nesses desenhos, acho que ganha o jogo, né? Você fala um pouco inglês com eles em casa? A gente fala, a gente brinca, né? Mas eu não tenho essa neura... Nada de forçar também, nada de forçar, então é de uma forma natural. Até porque eu acho que depois que ele está fundamentado já no português, que a gente já começa a inserir um pouquinho do inglês, né? O meu objetivo principal é esse, né? Eu acredito que após os 3 anos, né? Tem até escolas que só trabalham com crianças a partir dos 3 anos. Perfeito. Porque pelo menos ele fundamentou. Eu já vi até criança também que não falava nem inglês nem português. O pai só falava inglês, mas a gente tem influência, avós, tios, a escolinha, se não for bilíngue, né? Então tá lá. Não tem jeito. A partir dos 11 anos, como é que funciona esse estudo deles? É semanal? Quantas horas por dia? Aquele complemento em casa vai fazer diferença? Não tem. A gente tem até material, né? Então a gente fala que o que faz a pessoa falar inglês, né? Tem uma fala que eu gosto que é bíblica, né? Mas vale citar, que a boca fala que o coração está cheio. Perfeito. Ele tem que colocar inglês no cérebro, seja através de filmes, de música, as minisséries que tem hoje. Então, a gente incentiva muito o input, que é colocar o inglês no cérebro. E aí, automaticamente, vai começar a sair. E aí é onde a gente trabalha com esse teatro, com essa parte de fazer o aluno falar. Porque se a pessoa não fala em português, como que ela vai falar inglês? E isso que você está falando é muito importante, porque a gente não se insere. Então, eu imagino que assim, é importante ouvir a música, é importante tentar assistir a série. De repente, até aquele filme que você já assistiu, assiste ele mais uma vez em inglês, com a legenda em inglês, de repente. Porque isso vai fazendo a diferença para você, de alguma maneira, estar imergido. Porque é português o tempo inteiro. Você está estudando aqui no Brasil. Se você não tiver oportunidade de ir para fora, você está estudando aqui. Você vai ter que utilizar ferramentas para estar munido do inglês. Os professores, eles sempre falam, você tem que colocar aqui dentro, pensar em inglês. Como, né? Você só faz isso se você estiver se munindo, não é verdade? E tem formas. Então, assim, mesmo lá, você está assistindo um desenho com a... Pô, você não quer colocar em inglês, porque às vezes eles não vão entender ainda, tudo. Pô, assiste em português e coloca uma legenda em inglês, você está treinando de alguma forma. Se for você estudar... Então, um jovem aí a gente já consegue ver um filme que você assistiu várias vezes, assiste sem legenda, assiste com legenda, tenta só ficar ouvindo, né? Porque tem que treinar, né? Só é o dia todo, né? Tem que ter contato, né, com o inglês, né? Sem dúvida. As aulas geralmente são quantas vezes por semana? Ou são opcionais? Me perdoa, né? Imagina. Durante a semana são 2 horas, tá? Ele faz 2 horas de inglês, porque o nosso curso é em inglês profissionalizante. Então, nós somos a única escola que trabalha com o inglês profissionalizante. Então, não é inglês só. O inglês é uma ferramenta necessária, importantíssima, fundamental, mas tem pessoas que falam inglês, estão desempregadas, não conseguiram uma posição na vida. Então, a gente trabalha com a ferramenta do inglês, a ferramenta da informática, e eu trabalho com as profissões. Área de marketing e vendas, área de marketing digital, que é a profissão do futuro. Então, são aulas específicas? Específicas, né? Então, é para ser essa parte profissionalizante. No final do curso, o aluno tem um programa chamado Jovem Empreendedor, onde o conhecimento que ele adquiriu no inglês, na informática, na gestão empresarial, ele vai montar uma empresa,
fazer logotipo da empresa, como se fosse um TCC, exatamente. E aí ele tem que concluir esse TCC falando inglês. Fantástico. Então, meu filho de 18 anos, eu acho que foi o maior orgulho. Eu posso dizer que eu tenho esse testemunho, né? Nasceu um programa específico da experiência que eu tive com ele. Ele fez essa apresentação do programa em inglês e faz isso em 2 anos, né? Então, assim, tem que ter contato, né? Sensacional. Eu tenho que encerrar então, Kai? Sério? Já? Já tem que encerrar? Tô caminhando já para o fim, então, do nosso bate-papo. Deixa eu só fazer uma última pergunta, que essa sua fala me chamou muita atenção. Ao todo, são o quê? São 2 anos de curso? São 2 anos de curso, 2 anos de curso. Que incrível. Eu gostei muito de ouvir isso, sabe? Porque me chama a atenção essa história de que o aluno vai saber que no final ele vai ter que apresentar alguma coisa. Ele não pode solto os 2 anos, né? Ele tem que se preocupar, né? E o foco, principalmente, profissionalizante. Ele tem um foco que ele vai ter que usar no mercado de trabalho. São várias... Ele escolhe em qual atuação? Como é que é? Explica pra nós. Não, é um programa pronto já, tá? É um programa pronto. Então, os 2 anos... Ele vai passar por isso. Ele vai passar por isso. Achei sensacional. Então, obrigado. Mesmo com 11 anos já tem um programa mesmo com 11 anos, mesmo com 11 anos, porque de alguma forma ele vai. Os pais assistem essa apresentação? Ah, sim, a maioria assistem, né? A maioria assiste. Eu acho que o objetivo é trazer o pai, né? Filho, então assim, ó, eu não falava pra você, eu chorei muito, né? Eu imagino. Porque você tá vendo, né? Você quer isso, né? Por isso que eu acho que você não pode ter essa neura, né? A ocasião faz o campeão. Qual que é a idade certa para a pessoa aprender inglês? Principalmente quando ele tá vendo que ele tem uma necessidade de melhorar o salário, de melhorar os seus relacionamentos, né? De melhorar a sua vida, né? Como alguém com experiência não só por ter escola, mas também pelo filho, eu quero te perguntar, qual é a melhor faixa etária? Vamos pensar em escolha, tá? Sei que às vezes não dá para escolher, tem que começar agora, e com a idade que você tiver. Mas vamos pensar em escolha. Qual que é a melhor faixa etária? Escolho 11, escolho 15, escolho 18? A criança que vai me falar, como é que é isso? Eu acho que eu estava falando com um amigo meu sócio, né? A gente estava falando qual que é a idade ideal. A ocasião faz o campeão. Então, assim, você falar um adulto hoje, nós temos curso também, tem uma outra escola que é específica para adultos, curso super intensivo. A necessidade do adulto é porque está perdendo emprego porque não fala inglês, não consegue arrumar um emprego melhor. Então, ele está nesse momento, esse momento é o dele. Só que ele tem que ir sem neura. Se ele ficar se culpando, eu deveria ter estudado antes, deveria ter feito isso, ele vai perder tempo. Mas se ele for lá falar, agora eu vou fazer definitivo. Então, eu não sei assim, qual que é a idade ideal, mas a necessidade vai falar qual o momento que ele tem de aprender inglês. Até porque ele necessita de uma motivação, né? Seja pela dor ou seja pelo prazer. Ele tem que fazer essa visualização. O que vai acontecer se eu não falar inglês? Quais são as oportunidades que eu estou perdendo? O que eu estou deixando de ganhar? E ele também tem que avançar com os sonhos. E se eu falar inglês, o que eu vou ganhar? Quais são os benefícios, essa pergunta agora. Eu quero saber, com certeza isso já aconteceu com vocês, se deparar com alunos que não gostam de inglês. Isso é comum. Isso é comum. E aí, o curso por si já vai ajudar? A metodologia, vocês fizeram uma metodologia que já ajude? Porque tem muita gente que não gosta de inglês, isso é um fato. Então, seja por trauma ou pelo que for, né? A metodologia, o nosso objetivo principalmente é fazer com que o aluno vença a timidez. Eu posso falar que 99% dos nossos alunos hoje eram tímidos. E se a gente consegue fazer esse aluno se soltar, a gente já ganhou o jogo. Porque um grande vilão do aprendizado é o perfeccionismo. Raramente você vai ver alguém falando português. Isso aí. A gente não percebe que a gente fala o português errado tantas vezes. Lógico, né? Eu estava ouvindo um vídeo, eu sou jornalista, eu estava ouvindo um vídeo e eu falei uma palavra com a concordância errada. Num vídeo que eu estava assistindo com a família, eu falei, gente, eu nem percebi que eu falei essa concordância errada. E às vezes a gente fica com medo de errar no inglês. No português a gente não vai, então vai também no inglês, né? E se a gente vê uma pessoa falando um inglês, um português muito polido, se eu a vir, se eu me propuser, por obséquio, me desloque, assim, você fala, que mala, né? Assim, então, e por que o inglês a gente tem essa síndrome de perfeição? É verdade. Então se permite errar, né? Assim, só que a gente tem que ter a forma de corrigir. Como que a gente corrige? Falando certo. Deixa eu mandar um beijo especial, que eu acabei de receber uma mensagem da minha irmã, que fez aniversário ontem, tá assistindo. Jane, um beijo, parabéns, te amo. E ela é uma pessoa, e eu trago aqui pro bate-papo, que teve uma ascensão na vida profissional depois que aprendeu inglês. Então eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque foi fundamental. Ela é formada em marketing, em publicidade e propaganda, e foi fundamental para a área dela o inglês. Ela já tinha uma noção, mas depois que ela se propôs a fazer um curso, e hoje ela fala inglês, ela conseguiu uma ascensão muito grande na vida profissional, porque ela trabalha em uma multinacional. Então, eu acho que vale a gente falar. Mesmo que você ache que não precisa, na empresa onde você está, provavelmente aprender o inglês pode te trazer um up, né? Não tenha dúvida, né? Assim, te olham de uma forma diferente, né?
as oportunidades realmente aparecem. Não tem como, senhora. Vai ter que falar em algum momento, né? Comece agora, né? Agora sim eu vou ter que encerrar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o telefone e o site. O telefone é o 0 operadora 11 2376-6773. Você falou que tem indicação, então, para os adultos também. Esse é específico para os mais novos, mas tem para os adultos também, né? Tá? Para quem quiser entrar em contato, né? Se quiser, os adultos têm o 4994-7117. 0 operadora 11. 0 operadora Fala 11, de novo né? Inglês em 3 meses, é um curso super intensivo, realmente é para quem não tem tempo a perder. 11 4994 7117. Então ficam aí os 2 telefones para vocês. E o site, que é CursoEnjoy? CursoEnjoy.com.br. www.cursoenjoy.com.br. Mais uma vez, obrigada, viu? Muito obrigado, Foi um prazer eu que agradeço. Recebê-la aqui, uma ótima tarde. Para você também.